Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar o capítulo 1 do nosso livro de português. E neste capítulo você vai conhecer um pouco mais sobre o teatro e o texto que envolve uma apresentação teatral. O texto de teatro, ele também é chamado de texto dramático, porque ele é escrito para ser representado. Então ele apresenta a descrição do cenário, a descrição dos personagens e a descrição das falas de cada personagem. No texto teatral também há indicações de como o personagem ele deve se movimentar em cena ou se expressar em cena. E essas indicações elas são chamadas de rúbricas. Geralmente, em um texto teatral, todas essas rúbricas elas estão entre parênteses, tá? Para mostrar como é que a personagem tem que se portar ou como que ele tem que se apresentar em cena. Tudo bem? Agora, com essas informações em mãos, vocês vão lá no livro de português, na página 8, 9 e 10 e vão fazer a leitura de um texto dramático. Vocês sabiam que quando os atores eles vão se apresentar, eles precisam ensaiar muito? E são com esses textos dramáticos que eles ensaiam as suas peças teatrais, tá? O que vocês vão fazer? Vão ler esse texto 1, 2, 3, 4 vezes, até que vocês entendam completamente o que está sendo passado aqui nesse texto teatral. Tá? Vocês vão perceber a fala dos personagens, vocês vão perceber as rúbricas, vão perceber a descrição dos personagens, tá? Lá no início do texto, de um texto dramático, primeiramente é descrito como são os personagens, como que é o cenário, depois vem as falas, no meio das falas tem as rúbricas, tá? Prestem atenção em tudo isso. Treinem a leitura, tá, pessoal? Treinem em voz alta. Já está no momento de vocês fazerem uma leitura que as pessoas consigam compreender o que vocês estão lendo, tá? Então, treinem. Como é que a gente melhora a nossa leitura? Treinando, né? Então, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes se for necessário. Leia na frente do espelho, né? É importante. Leia em voz alta, que aí vocês vão ouvir a voz de vocês e vocês vão perceber se as palavras que vocês estão falando, elas conseguem ser entendidas por outras pessoas, tá? Ok, terminaram de ler o texto, já estão craque. Lê para a mamãe, lê para o papai, lê para o responsável, né? Lê para a vovó, né? Lê para alguém aí da sua casa, pergunta como é que tá a sua leitura. Isso é importante para você treinar, tá bom? Depois de todo esse treino de leitura, depois de todo esse conhecimento aqui do nosso texto teatral, vocês vão lá na página 11 para responder a interpretação de texto, tá? Então, na pergunta 1, vocês vão lá. Antes de iniciar a história, o texto faz descrições importantes. Quais são essas descrições? Então, antes de começar a história, o que o texto descreve? Vocês vão anotar lá. Na número 2, em que cenário a história se passa? Depois que vocês lerem o texto, vocês vão conseguir compreender aonde é que passa a história. Questão número 3. Quem são os personagens da história? Então, você vai colocar lá o nome de todos os personagens. No exercício 4, vocês vão analisar a história, certo? Vão analisar como a história descreve Calisto e o homem. E aí vocês vão fazer a ligação. Quem é o homem do campo? É o Calisto ou é o homem? Né? Quem é um homem simples? O Calisto ou o homem? E vocês vão fazer as ligações, tá? Das características de cada personagem. Então, lá nós temos várias características e vocês vão ligar as características do Calisto com o personagem Calisto. As características do homem, lá do homem da cidade, com as características aí do homem. Tudo bem, gente? Na página 12, vocês vão fazer a questão 5 também. Observe que o texto possui muitos diálogos e muitas indicações de como os personagens devem se movimentar e se expressar. Isso a gente já aprendeu, que chamam-se rúbricas, certo? E aí você vai responder: de que forma se indica o personagem que fala? Como no texto
mostra qual é o personagem que está falando, certo? Vocês vão ver lá como é que é. Põe o nome dele, é colocado o nome, ou então é por número. Como que é que se indica o personagem que está falando? É pelo nome? Como é que esse nome está escrito? Com letras minúsculas, com letras maiúsculas, tá? Na letra B, de que forma se indicam os movimentos e as expressões dos personagens? Né? Isso vocês já aprenderam que são as rúbricas. Como que as rúbricas se apresentam? Elas estão entre o quê? Tá? E vocês vão responder. E por fim, vocês vão fazer a número 6. Vão pintar no próprio livro. Então, vai lá no texto, pega um lápis azul e um lápis amarelo. A dica que eu dou para vocês é que vocês pintem de fraquinho. Não apertem muito o lápis, não deixem uma cor muito viva, tá? Porque se você, porventura, não fizer corretamente o exercício, a gente tem como apagar e passar o lápis da cor correta em cima, tá? Então, com o lápis azul e o lápis amarelo, na letra A, com o lápis azul, vocês vão pintar as indicações de movimentos e gestos dos personagens. Então, se o personagem ele sentou no chão, se o personagem atirou a sua vara, tá? O que mais que vocês podem anotar? Se ele andou de um lado para o outro, tá? Essas informações de movimento, tá? Tudo que ele fizer de movimento, né? Onde tá lá a rúbrica e mostra que ele fez um movimento, tá? E de amarelo, vocês vão pintar as indicações de como os personagens devem se expressar. Então, por exemplo, se ele fez uma cara de assustado, se ele fez uma cara de confuso, tá? Se ele fez uma cara de quem tá prestando atenção, tá? Uma cara de quem concorda com as coisas, tá? Então, de amarelo, todas as expressões, certo? De amarelo, as indicações de como os personagens devem se expressar. E de azul, as indicações de movimentos e gestos. Tudo bem, gente? Então, por hoje é só. Façam a atividade com bastante atenção, com bastante capricho. Treinem a leitura para que vocês fiquem bem craques e consigam ler o texto de uma forma teatral, tá? Treinem isso. Vai ser útil para as próximas aulas. Tá bom? Então, por hoje é só. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.